18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Estamos começando juntos em mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão na apresentação. DJ Ari Guedes, hein? DJ e produtor Ari Guedes ali na técnica, na operação. Em estúdio estão os produtores Rodrigo Soares e Luciano Mateus. E no aplicativo humano, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil, Wellington Trovão. E em home, né? Em casa, trabalhando a equipe de jornalistas, produtores e repórteres que fazem aí, que produzem o 18 horas. Vamos juntos, hoje é quinta-feira, 1º de abril de 2021. Karime Leão, você já contou a sua mentira hoje, Karime? Pois não é, gente? 1º de abril, é isso aí. Sabe que tem muitas mentiras que é meio que folclore, sabia? Sim, quais? Tipo assim, umas coisas assim, Napoleão era muito baixinho, era conhecido, nem tanto, ele tinha 1,68, de repente ele não era tão... O Van Gogh não cortou a própria orelha, não, ele foi cortar a orelha dele, um outro artista plástico, tem várias... Briga, sim, teve uma briga, só que ele não denunciou, que é pro amigo dele não se ferrar lá com a polícia. Tem várias mentiras, ele é gente boa, tá vendo? Várias mentiras aí que foram cristalizadas ao longo da nossa história que não... Né, será que começou no 1º de abril essas mentiras e elas perpetuaram? Sabe lá, né? Sei que tem muita fake news, bacana. Das fake news. Karime, então tá, né? Boa noite. Muito boa noite. Boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite no programa 18 horas. Daqui a pouco o programa vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. E dá um like, dá um oi, segue a gente também nas redes sociais. Estamos no @18horasnews. Karime Leão, você acredita que em tempos de crise, em situação complicada em que nós estamos vivendo hoje em dia, alguém abre mão aí de mais de 162 milhões de reais? Eita! Olha aí, foi o que aconteceu, hein? Um dono, né? Inclusive uma bolada, Karime, 162 milhões. Alguém ganhou na Mega Sena da virada, que foi 300 e poucos milhões. Lá ele ganhou a metade disso. Será que ele não sabia? Eu sei que ele não foi buscar o dinheiro. O dinheiro ficou lá, retido por um bom tempo. Impressionante, né? E como o vencedor do concurso não foi buscar o prêmio, a bolada foi repassada para o Fundo de Financiamento do Ensino Superior do Ministério da Educação. Destino dos prêmios, todos os prêmios que são esquecidos, eles são destinados para esse fundo. Bom, e esse foi o prêmio de maior valor já esquecido na história das loterias da Caixa Econômica Federal. O vencedor tinha até ontem, quarta-feira, 31 de março, para retirar o prêmio. A aposta foi feita lá em São Paulo e foi feita pela internet, né? E o fim do expediente bancário terminou ontem, hein, Clazinho? O prazo de 90 dias ele tinha para resgatar essa bolada e não foi. Eu acho que ele não sabia, ele nem soube que ganhou. Será que ele não conferiu? Porque não é possível. Às vezes pode ter perdido o bilhete, não sabia, não conseguiu conferir. Vai saber, né? Na época aí o sorteio, que é, né, o mais cobiçado do país, inclusive, teve apenas 2 vencedores para dividir o valor recorde de 325 milhões e 200 mil reais. O outro ganhador, morador de Aracaju, esse daí foi lá buscar e no momento deve estar numa boa, cara. Deve ter fugido. Deve estar feliz da vida dele. Pois é, Carlão, por incrível que pareça, tá? Não são raros esses apostadores que simplesmente esquecem de buscar o prêmio. Segundo a Caixa, somente em 2020, 311 milhões e 900 mil reais em prêmios não foram resgatados. Olha, os valores levam em conta todas as modalidades e faixas de premiação, como dupla cena, quina, loto fácil, loto mania e loteca. Esses daí são os jogos que não foram retirados, Karime Leão. Esse prêmio aí, né? Englobando isso tudo. 300 e tantos aí milhões de reais que você falou, né? 311 milhões de reais e 900 mil aí. Uma bela grana aí. Poxa vida, hein? Foi pra educação, né? Tá bom. Vai pro fundo lá de educação, tá ótimo, tá bem destinado. 6 horas e 5 minutos em Manaus, as principais notícias do dia a partir de agora pra você. E nesta quinta-feira vamos juntos até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil com mais uma edição aí do programa 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Vamos começar o programa 18 horas de hoje com uma boa notícia. É que a Prefeitura de Manaus antecipou o calendário de vacinação contra a Covid-19. Começa neste sábado, dia 3, a aplicação da primeira dose da vacina nas pessoas de 50 a 54 anos que tenham diabetes mellitus, obesidade mórbida ou cardiopatia, doenças pré-existentes priorizadas na etapa atual da campanha municipal de imunização contra a Covid-19. Exatamente, Carlão. E esse grupo de pessoas deve buscar um dos postos de vacinação já a partir deste sábado. É importante levar uma identidade com foto e um documento médico que comprove a comorbidade. A Secretaria Municipal de Saúde informou que todos com idades de 50 a 54 anos, cadastrados até agora no site Imuniza Manaus, estão agendados com a indicação de hora e local de atendimento. Quem ainda não fez o cadastro pode acessar o site imuniza.manaus.am.gov.br, tá? A consulta ao agendamento está disponível no link na opção consultar primeira dose. No site também estão as informações sobre os locais e o horário da vacinação. Karime, mantendo aí esse ritmo de vacinação, já na próxima semana a Prefeitura vai iniciar a vacinação das pessoas com menos de 50 anos com doenças pré-existentes. É importante fazer o cadastro para garantir o atendimento mais rápido e evitar aglomeração. Mas as pessoas que não se cadastraram podem ir a um dos postos de vacinação, que o cadastro será feito ali na hora e a vacina também aplicada. Exatamente. Lembrando sempre de levar, né, um documento com foto e algum laudo, alguma receita médica, algum documento que comprove a sua comorbidade. Importante lembrar também que não devem procurar os postos as pessoas que estão com alguma doença na fase aguda, inclusive aqueles resfriados, né, síndromes gripais. Para esses, a recomendação é esperar até a completa recuperação. E quem está com Covid ou teve a doença recentemente precisa aguardar aí uns 30 dias depois dos sintomas desaparecerem. Olha, Manaus é a cidade que mais avança na inclusão de grupos prioritários na vacinação contra a Covid. E esse ritmo será ainda, mais acelerado, mais intenso, com o aumento da disponibilidade de doses anunciado aí pelo Ministério da Saúde, segundo o prefeito Davi Almeida. Só nesta semana, em Manaus, 11 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina. Só ontem, com a antecipação da vacina para as pessoas de 55 a 57 anos, foram vacinadas 3.675 pessoas, a maior quantidade nos últimos 9 dias. Com a antecipação da imunização para as pessoas com 50 a 54 anos, é esperado que esse número ainda maior aí de pessoas receba a vacina contra a Covid-19. E até às 5 da tarde de hoje, o Amazonas já havia vacinado 10,21% da população com a primeira dose, o que o coloca em terceiro lugar agora no ranking nacional de vacinação contra a Covid, atrás de Mato Grosso do Sul e Bahia, que pegou o segundo lugar aí no estado do Amazonas, Karime. E a Guinéas, apenas aí 3,11% da população no estado receberam aí as 2 doses necessárias para garantir a imunização considerada satisfatória pelas autoridades de saúde. Exato, Carlão. E hoje chegou mais uma remessa com 98.500 doses de vacina. O Amazonas já recebeu mais de 1.100.000 doses da vacina e aplicou 561.000 doses, pouco mais de 50% do total recebido. Ainda temos que acelerar muito esse ritmo da vacinação para não deixarmos tantas doses estocadas, enquanto continuam morrendo muitas pessoas diariamente aqui no estado por complicações provocadas pela Covid-19. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a pergunta, que mais se faz atualmente é se o Amazonas terá ou não uma terceira onda aí de pandemia, uma vez que praticamente tudo está funcionando como antes da Covid-19 chegar aqui no nosso estado. Para o governador Wilson Lima, a resposta é positiva. Ele disse sim, teremos a terceira onda no estado do Amazonas. Carlão, e a afirmação de que teremos a terceira onda foi dita na reunião com os donos de bares e restaurantes de Manaus nesta quarta-feira. Nessa mesma reunião, Wilson Lima disse qual foi o pior dia em que enfrentou como governador e ser humano. Vamos conferir agora o que disse o governador. Mesmo assim, eu tenho assumido essa responsabilidade, entendendo o risco que a gente corre.
E a gente tem que seguir a ciência, não tem outro caminho. O que a gente conhece sobre o vírus é muito pouco. A gente imaginava que não teria uma segunda onda, ou se teria segunda onda, que ela pudesse ser igual à primeira onda. E aconteceu a segunda onda, muito grave, muito mais grave do que a primeira. No dia 13 de janeiro, foi o pior dia, quando governador e também enquanto ser humano. Quando me ligaram, 10 da noite, disseram o seguinte: governador, o senhor precisa vir agora com o CCC. O pessoal da empresa que fornece oxigênio está dizendo que o consumo está aumentando muito rapidamente. Começaram com uma previsão lá no início da tarde, que seriam, naquele dia, iríamos consumir 45 mil metros cúbicos de oxigênio. E aí foi aumentando para 50, 60. No final do dia, chegaram a uma conta de 75 mil metros cúbicos. E aí, no final do CCC, a empresa disse assim: governador, amanhã não tem oxigênio para fornecer, para abastecer os hospitais. Imagina a minha situação enquanto chefe do executivo. Esse foi o dia mais dramático da minha vida. E eu trabalho todos os dias para que isso nunca mais se repita no estado do Amazonas. E foi quando chamei os órgãos de controle ainda de madrugada, chamei todo mundo. Ficamos praticamente 24 horas trabalhando para tentar equalizar essa situação e o desenrolar dessa história para vocês acompanharem. Então nós vamos sim ter uma terceira onda. Olha, muito bem, esse áudio aí do governador na reunião com empresários do setor de restaurante foi publicado pelo portal de notícias BNC. Os dados oficiais do governo do Amazonas confirmam que os números da Covid no estado ainda estão muito elevados. Na terça-feira, registramos 1.490 novos casos e ontem mais 1.313 novos casos, enquanto a taxa de ocupação dos leitos de UTI subiu para 81% e 49 hospitalizações foram registradas somente ontem. Olha, os pesquisadores, eles alertam aí que o momento não é o ideal de mais flexibilização e sim de manter aí totalmente as restrições. O alerta que teremos uma terceira onda aí já foram dados pelos infectologistas, pelo Exército, infectologistas da Fiocruz aí, de renome, que realmente sabem o que estão falando, pesquisadores e também que participam desse processo, e agora o próprio governador está dizendo aí taxativamente que passaremos sim por uma terceira onda de Covid-19 aqui no nosso estado, assim como aconteceu em vários países da Europa e Brasil. Como está acontecendo em vários países da Europa, França, Alemanha, inclusive decretando... Sampa agora acabou, França acabou de decretar. Exato, decretar um novo lockdown, ou seja, vários países da Europa estão enfrentando a terceira onda da Covid. Temos sempre que lembrar que o Amazonas é o estado com a maior taxa de mortalidade por Covid-19 do mundo desde março de 2020. Esse índice mede a quantidade de mortes a cada 100 mil habitantes. É aferido pelo Ministério da Saúde e foi apresentado pelo diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Cristiano Fernandes. E a taxa de mortalidade no estado nesse período é de 288,9 mortes para cada 100 mil habitantes. O Maranhão está em último com 84,7 mortes. A média nacional é de 149,4 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. O Amazonas também está aí entre os três com maior taxa de letalidade, que compara aí a quantidade de pessoas que caíram, que contraíram, a doença, com o número das que morreram pela enfermidade. Quem contraiu e quem morreu. A taxa do estado é de 3,5% nesse caso, ou seja, para cada 100 pessoas infectadas, 3,5 morreram. Ou sendo, Carlão, sendo assim, só resta cada um se proteger, mantendo o distanciamento social, evitando aglomeração, usando as máscaras faciais e higienizando sempre as mãos. Ou você lava com água e sabão, quando não possível, você passa
passa o álcool 70, né? Enfim, vamos todos nos proteger, porque as medidas de flexibilização e com o comportamento da população, estamos criando aí um ambiente ideal para as novas variantes e novas cepas variantes, como alertam também esses mesmos cientistas, epidemiologistas, esses mesmos especialistas que alertaram sobre a segunda onda e a terceira onda, também estão alertando para essas novas variantes que podem surgir ainda mais agressivas, com um poder de infecção maior, né, de infectar maior e também uma maior letalidade. Resumindo, Karime Leão e ouvintes aí 100.7, nós temos que ter aí todo cuidado. Todo cuidado é pouco, Karime Leão, e nós temos que ficar atentos aí, vamos fazer o possível e vamos evitar esta terceira onda que já está aí cantada, né, Karime, em prosa e verso aí, já está exato. Alertada, já está avisada, inclusive pelo próprio governador. Você está ouvindo 18 horas. Olha, mesmo com o governo estadual flexibilizando aí as medidas de restrição de circulação de pessoas no estado, a prefeitura de Manaus vai manter por mais 30 dias a praia da Ponta Negra interditada. Além dessa medida, o prefeito Davi Almeida prorrogou o prazo de outras ações de combate ao enfrentamento à Covid-19 aqui na capital. Vamos aos detalhes agora, na reportagem de Júlia Gomes. Interditada desde o dia 18 de setembro do ano passado, quando os casos de Covid-19 voltaram a crescer em Manaus, a Praia da Ponta Negra, na zona oeste da capital, vai continuar fechada até o dia 30 de abril. A restrição é válida tanto para banhos quanto para o acesso à área da praia. Anteriormente, o prazo final de interdição terminaria na quarta-feira, dia 31 de março. No novo decreto, a Prefeitura de Manaus manteve o funcionamento dos quiosques de refeições, localizados no complexo, das 6 da manhã às 8 da noite. Demais comerciantes podem funcionar de 6 às 5 da tarde. O diretor-presidente do Implurb, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, o engenheiro Carlos Valente, falou sobre a restrição no complexo da Ponta Negra. A parte da praia continua fechada, tá? Está liberada apenas a parte do calçadão, a parte dos quiosques de gastronomia. Esperamos que logo essa pandemia possa ser controlada e superada para que nós voltemos ao nosso regime normal de atividades na cidade, tanto as questões de lazer, recreação, como as atividades econômicas, de comércio, da indústria, de serviços. Mas, por enquanto, a gente pede cautela a todos. Na área do calçadão, que a população voltou a frequentar para a realização de atividades físicas, a Guarda Municipal mantém a fiscalização no local e orientação aos usuários. A Prefeitura de Manaus também prorrogou até o dia 30 deste mês o prazo do decreto que dispõe sobre a suspensão temporária de concessão de licenças e autorizações municipais para a realização de eventos como forma de evitar aglomerações. Outra ação publicada no Diário Oficial do município foi a prorrogação por mais 60 dias do decreto que proíbe o corte de água e a suspensão dos serviços de esgotamento sanitário por inadimplência em virtude da pandemia de Covid-19 aos beneficiários da tarifa social, como explica o diretor-presidente da AGEMAN, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus, Fábio Alho. Esse decreto tem validade por 3 meses, então vai até dia 30/6 de 2021 e vai ser fiscalizado pela Agência Reguladora do município, AGEMAN. Todos os outros usuários vão ter condições especialíssimas de pagamento e de acompanhamento de suas faturas. Evidentemente, o prefeito dá atenção ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas principalmente aos usuários mais carentes que não podem pagar a tarifa. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Olha, o certo é que a situação está muito complicada. E uma prova disso é que o governo do estado suspendeu cirurgias programadas e paralisou a Operação Gratidão, que vem recebendo aí pacientes de Covid-19 de outros estados, por escassez de medicamentos do kit intubação. Vamos agora conferir os detalhes sobre esse assunto na reportagem de Odneia Araújo.
Nunca o Brasil consumiu tanta medicação como sedativos e bloqueadores neuromusculares como agora. Tudo por causa do colapso na saúde devido à segunda onda da pandemia da Covid-19. Por isso, a Secretaria de Saúde do Amazonas suspendeu as cirurgias eletivas, que são aquelas com data marcada. É que os pacientes precisam ser sedados e essa medicação está escassa no Amazonas. A pouca medicação restante na SEMA, que é a Central de Medicamentos do Amazonas, também comprometeu a Operação Gratidão, que já recebeu 48 pacientes de Covid de outros estados, dos quais 18 foram recuperados. O Amazonas tinha disponibilizado 176 leitos para esses pacientes, sendo 22 de UTI, mas pela escassez de medicamentos do chamado kit intubação, o acolhimento foi suspenso temporariamente. A falta do produto foi anunciada pelo governador Wilson Lima. Hoje está todo mundo em busca do kit intubação, que são aqueles medicamentos utilizados para manter o paciente no leito de UTI. Então, todo mundo hoje está demandando, e no Brasil há uma dificuldade muito grande da aquisição desses kits. Inclusive, o Ministério da Saúde está fazendo compras internacionais com a ajuda da OPAS, para que os estados possam ser abastecidos, e aí a gente acaba também sendo penalizado por isso. De acordo com o governo, serão mantidas apenas cirurgias de urgência e emergência e também aquelas que não podem ser adiadas por risco aos pacientes, como cardíacos e oncológicos. Os hospitais particulares são aconselhados a também cancelar as cirurgias eletivas para que não falte a medicação para as cirurgias de emergência. Devido à escassez dos medicamentos usados na intubação de pacientes com a Covid, o Ministério da Saúde requisitou da indústria local toda a sua produção. De acordo com a Secretaria de Saúde, a SEMA tem estoque somente para um mês. O governo do Amazonas vai tentar comprar a medicação fora do Brasil. O curioso é que, diante da escassez dos medicamentos, o governador Wilson Lima anunciou ontem a ampliação de alguns segmentos, como bares e restaurantes, além de estender o toque de recolher para até a meia-noite. E, apesar disso, se disse preocupado com a possibilidade de uma terceira onda da Covid-19 aqui no Amazonas. Estamos ampliando alguns horários e isso me causa uma preocupação. Fico muito preocupado com isso, mas entendo a necessidade de alguns segmentos de ampliarem as suas atividades até para garantirem um emprego de alguns trabalhadores que também tem que gerar ali a renda para garantir o sustento das suas famílias. Há uma preocupação com a possibilidade de uma terceira onda. Isso é real, porque está acontecendo na Europa, está acontecendo na Alemanha em especial. Por que eu falo da Europa? Porque acaba sendo um espelho nosso, algo que a gente acaba se guiando, porque todas as vezes que agrava lá, o próximo a agravar é Manaus. E aí a gente acaba sendo uma referência para o restante do Brasil. Por causa da possibilidade de o Amazonas entrar nessa terceira onda da Covid-19, o governo do estado vai manter toda a estrutura de leitos, de acordo com Wilson Lima. Nossas estruturas vão continuar preparadas, mobilizadas, para que a gente possa ter condições de atender a todas as pessoas, levando aí em consideração essa possibilidade de uma terceira onda. Odinei Araújo para o 18 horas. Mix. E hoje é o dia de chuva forte aí no início da manhã e à noite. Será se vai ser chuvosa? Previsão do tempo em tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. A previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 68% e pode chegar até a 100%. 6h29, boa noite. Olha, chuvas, hein? Chuvas que foram intensas e frequentes em março vão continuar fortes durante o mês de abril aqui na capital Manaus. Em março choveu o dobro do normal aqui na capital, e segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, entre os dias 29 e 31 de março choveu 109 milímetros, o que é muito mesmo, se tratando de que estamos inclusive aí no inverno amazônico, caracterizado por maior quantidade de chuva, Karine. E durante o mês de março é normal chover entre 150 e 320 milímetros de chuva, mas no mês passado
passado choveu praticamente o dobro do limite máximo normal, que foi 588,8 mililímetros. Esta marca foi superada apenas pelo mês de março de 1968, quando foi registrado 632,8 mililitros. É muita água e para abril os meteorologistas esperam que seja igualmente chuvoso, com a expectativa de chover acima de 400 milímetros aí, ó. O CIPAM prevê maior volume de chuvas para os 7 primeiros dias deste mês. Mas espera também chuvas intensas até pelo menos meados de abril, podendo ainda se prolongar um pouco mais, mas isso também saberemos apenas com as novas previsões do CIPAM. 18 horas. Depois dos trabalhadores da saúde, é a vez agora dos profissionais da educação entrarem em estado de greve aqui no estado do Amazonas. A Assembleia Geral realizada ontem, professores aprovam um alerta de que podem paralisar sim as atividades a qualquer momento. Os educadores também reivindicam perdas salariais e vacinação para o retorno às aulas presenciais. Vamos conferir mais informações na reportagem de Odiné Araújo. O estado de greve é o primeiro anúncio de uma categoria profissional de que está disposta a, se for preciso, realizar uma greve para buscar resolver problemas que não estão sendo resolvidos. No caso dos trabalhadores da educação ligados ao ASPRON Sindical, entidade que representa professores e pedagogos de Manaus, o estado de greve aprovado em Assembleia Geral realizada ontem vale para as 2 secretarias de ensino público, SEDUC Capital e CEMED Manaus. As secretarias estão anunciando o retorno das aulas presenciais no início de maio. A questão é que até agora os trabalhadores da educação não foram vacinados contra a Covid-19 e os que estão sendo imunizados são apenas os que têm doenças crônicas ou alguma comorbidade e que estão participando do projeto COVAC Manaus. Além disso, as 2 secretarias não pagam as datas bases há 2 anos e ainda não forneceram as condições materiais e pedagógicas para os professores realizarem o trabalho remoto. De acordo com o ASPRON Sindical, a categoria está em permanente estado de mobilização para construir a possibilidade de uma greve que poderá acontecer em conjunto com a categoria dos trabalhadores da saúde, que também está em estado de greve. 11 entidades sindicais devem se encontrar esse mês para entendimentos de ações conjuntas envolvendo trabalhadores do serviço público estadual e municipal de vários segmentos. No dia 22 de março, os servidores da saúde também aprovaram o estado de greve por reposição de perdas salariais equivalentes a 4 anos, atraso na progressão e promoção desde 2012, entre outros. Os professores também aprovaram moção de repúdio à comemoração do aniversário do golpe militar ocorrido no Brasil em 1964. Segundo a moção, os vários governos militares que se sucederam ao longo de 20 anos assassinaram, torturaram, violentaram e exilaram milhares de brasileiros. Odiné Araújo para o 18 horas. Bom, e para quem é servidor público, não é, claro, da área de saúde e de segurança, hoje já foi aí feriado, porque a prefeitura e o governo do estado decretaram ponto facultativo, ou seja, feriadão prolongado. E pelo menos 5 mil pessoas devem deixar Manaus com destino a outros municípios da região metropolitana. E mesmo com o feriadão e aquela vontade, é claro, que todo mundo tem de rever domingo de Páscoa, aquele almoço com todo mundo, é importante lembrar que não podemos nos descuidar das medidas protetivas, medidas sanitárias contra a Covid-19, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Agência Reguladora e Serviços Públicos do Amazonas, a ARCEPAM, começou hoje a intensificar as fiscalizações nas principais saídas do transporte intermunicipal por conta do feriado prolongado de Páscoa. A estimativa é de que pelo menos mais de 5 mil pessoas devem deixar a cidade, sendo 2.500 utilizando o transporte rodoviário e outras 3 mil pessoas hidroviário. Durante as abordagens, estão sendo cobradas o cumprimento das medidas sanitárias contra a proliferação da Covid-19 e a integridade dos veículos. Quem explica pra gente a partir de agora é o chefe de fiscalização intermunicipal da ARCEPAM, Eric Eldeman. Uma expectativa de um aumento, de 40% a partir do dia de hoje até o dia 4. Então, comparado ao último final de semana, a gente espera sim essa evolução devido ao feriado, onde isso representa aproximadamente 5 mil passageiros utilizando o transporte intermunicipal. Evidentemente que se a gente comparar a
a um período sem pandemia, esse é um número bem significante, tá? Não chega nem a 30% daquilo que é habitual. E a observação que tem que ser feita pelo esse público é sempre saber se os operadores estão devidamente cadastrados na agência e que também o operador esteja respeitando as medidas de enfrentamento e combate ao Covid, tal qual a solicitação do uso obrigatório da máscara, a higienização com alguma frequência do veículo, a aferição de temperatura ao embarcar o passageiro, o distanciamento, a questão dos táxis, só é permitido 3 passageiros por veículo, e nos veículos, ônibus, que normalmente temos aqui, segundo o nosso cadastro, em média, a possibilidade de transportar até 44, somente poder transportar 22 passageiros. Então, a orientação que nós levamos é os cuidados. No feriado de Páscoa de 2020, o transporte intermunicipal de passageiros fluvial e rodoviário estava restrito apenas para casos de urgência e emergência e serviços essenciais. Lembrando que as pessoas que não cumprirem com as regras exigidas terão suas viagens interrompidas até sanarem as infrações. Nathalie Moraes para o 18 horas. Muito bem, o comércio vai funcionar em horário especial no feriado. Atenção, hein? O comércio do centro da cidade funcionará das 9 da manhã até a 1 da tarde. Em centro da cidade, de 9 a 1 da tarde. As lojas e as praças de alimentação dos shoppings funcionarão de 10 da manhã até as 8 da noite. Shoppings e praças 10 até as 8, com exceção do Milênio, Ponta Negra e Manaus Plaza, que vão funcionar do meio-dia até as 8 da noite. 18 horas. Bom, eu vou falar em shopping, né, gente? É o seguinte, lá no Manauara Shopping vai rolar até o dia 31 de abril, na Praça de Evento Tucumã, a Feira Internacional de Artesanato com milhares de peças de tapeçarias, artesanato, vestuários, acessórios, joias, tecidos, artigos de decoração e obras de artes de países como Marrocos, Chile, Índia, Itália, Bolívia e até do Brasil. E neste ano a feira tem aí o diferencial de promover uma ação social para a coleta de materiais de higiene pessoal para serem doados à instituição São Vicente de Paula. O shopping informa que assegura aí aos clientes as medidas biosanitárias necessárias à prevenção da Covid-19. Então, o Carime Leão está convidado aí, né? O pessoal é no Manauara Shopping. No Manauara, na Praça de Eventos Tucumã, até o dia 31 de abril, conferir aí essas peças nessa Feira Internacional de Artesanato. Agora nós vamos saber aí a previsão do tempo para amanhã, hein? Amanhã, sexta-feira, sol ou chuva na sexta-feira. Tempo e temperatura com Carime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 20 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus e as chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 62%, podendo chegar a 94%. 6h43, boa noite. A pandemia da Covid-19 tem mudado aí a vida, né? O dia a dia da igreja, provocando situações desconhecidas, mas sempre querendo responder aos desafios pastorais da uma realidade nova. O afastamento social fez com que celebrações importantes sofressem mudanças. É claro, hoje a Missa dos Santos Óleos, por exemplo, foi sem a presença dos fiéis. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a celebração e traz os detalhes pra gente agora. Vamos conferir. Na manhã de hoje foi realizada a Missa do Crisma. Durante a celebração, podemos destacar 2 pontos importantes, como a bênção dos santos óleos, os óleos do Crisma, dos enfermos e do batismo, onde também aconteceu a renovação das promessas sacerdotais. Este ano, por conta da pandemia, o momento foi restrito aos padres e diáconos. O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, traz mais detalhes pra gente sobre a programação. Ele aproveitou a oportunidade para ressaltar que neste momento todos podemos participar das celebrações, mesmo que seja de nossas casas. Às 19 horas, a missa da Ceia do Senhor.
Dia 2, sexta-feira santa, a celebração da Paixão do Senhor e Via Sacra na Catedral às 15 horas. No dia 3, sábado santo, a Vigília Pascal às 19 horas na Catedral. E no dia 4, dia da Páscoa, domingo da Páscoa, a missa às 7h30 horas. Convido a todos a participar, uma vez que ainda não podemos todos estar presentes nas nossas igrejas, vamos achar este meio de participar. Cuide de arrumar a sua casa com uma vela, com uma Bíblia aberta. Vamos participando. No domingo de Ramos, coloque um ramo sobre a sua mesa e depois coloque num lugar de destaque na sua casa, lembrando assim de que somos todos participantes do mistério da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Durante a missa da Santa Ceia do Senhor, onde também acontece a instituição da Eucaristia, não haverá o rito do lava-pés e a adoração ao Santíssimo Sacramento acontecerá em pouco tempo. Na Arquidiocese de Manaus, todas as suas 59 paróquias e 34 áreas missionárias estão celebrando a Semana Santa, cada uma com seus próprios horários. Como nas igrejas, a ocupação continua limitada de apenas 30%. As celebrações e os momentos de oração continuam sendo transmitidos pelas redes sociais para que os fiéis impossibilitados de participar ou que ainda não se sintam seguros. Nathalie Moraes para o 18 horas. Olha, Carime Leão e ouvintes em 100.7, poderia ser mentira aí neste 1º de abril, essa história, mas infelizmente não é, Carime Leão, é verdade. A partir de hoje, os medicamentos sofrem um novo reajuste de preço, um aumento aí considerado em 10,08%. Pois é, Carlão, são três níveis de reajuste aí, de 10,08%, 8,44% e 6,79%. Infelizmente, isso é verdade. Em 2021, o reajuste nos preços dos remédios foi dividido em 3 níveis, esse que eu acabei de falar, de acordo com a competição das marcas do mercado, e foi aprovado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Os medicamentos poderão ter reajuste de até 10,08%, aumento máximo para os remédios que têm maior competição entre as marcas no mercado. E os reajustes variam conforme o tipo de medicamento e a competitividade das marcas no mercado, podendo ser de 8,44% e de 6,79%. O preço final ao consumidor, porém, depende de reajuste na indústria e nas próprias farmácias. Para facilitar o cálculo e o entendimento, o certo é que este ano o aumento médio nos remédios será de 8,43%, o dobro do observado no ano passado, quando os medicamentos subiram 4,22% em média. O reajuste no setor geralmente acontece em abril, mas no ano passado foi adiado para junho por conta da pandemia de Covid-19. Segundo a indústria farmacêutica, essa mudança nos valores já era esperada, pois as matérias-primas para a produção subiram muito no exterior, devido à alta demanda causada pela pandemia, além de algumas fábricas terem sido prejudicadas pelo cenário emergencial. A valorização do dólar influenciou no preço dos insumos importados. Jalil Frache, diretor-presidente do Procon Amazonas, lembra que já vinha acontecendo um desequilíbrio em todas as cadeias de consumo em virtude da pandemia e que por isso o aumento, mas que é preciso o consumidor ficar atento. Todos os produtos e serviços já estavam ficando mais caros e isso faz com que nós tenhamos ainda uma preocupação maior. Ao autorizar um aumento, o governo autorizar esse aumento, nós sabemos que as farmacêuticas, as lojas que comercializam esse tipo de produto estariam ali também com a possibilidade de fazer esses reajustes do ponto de vista legal. Então, que seja feito de forma a atender a legislação, que ele não seja extrapolado com base em números que não existem e que todos os reajustes que forem feitos, quando fiscalizados, possam ser comprovados da sua legalidade. Nas farmácias e drogarias, os novos preços devem ser fixados aos poucos, à medida em que os estoques vão sendo substituídos. As empresas farmacêuticas também devem dar ampla publicidade aos preços de seus medicamentos e as farmácias devem manter à disposição dos consumidores e dos órgãos de fiscalização as listas dos valores atualizados. Júlia Gomes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Olha, atenção, hein? Já está em vigor aí a nova lei que proíbe a remoção por reboque público ou por empresa prestadora deste serviço de veículo quando o seu responsável estiver presente para efetuar a remoção. É, a lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Wilson Lima foi publicada no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Ananda Chama. O Diário Oficial do Estado publicou na edição de sexta-feira a Lei Estadual de número 5.430 de 2021, que fala sobre a proibição da remoção de veículos por reboque público quando o responsável estiver presente. Caso contrário, o veículo poderá ser rebocado do local. A lei esclarece como responsável pelo veículo o condutor regularmente habilitado no momento da infração e comprovação imediata. A propriedade ou detenção do veículo poderá ser comprovada mediante a posse de documentos de registros do veículo. No ato do reboque, vai acontecer a lavratura do auto de infração, seguida do içamento do veículo e posterior armazenamento em reboque com destino ao pátio de veículos competente para recebê-los. O veículo só será devolvido ao proprietário ou ao condutor por meio de recibo. O condutor que tiver o veículo rebocado vai arcar com os custos da multa prevista no Código de Trânsito Brasileiro, além de custos operacionais do deslocamento do reboque, que deve cumprir padrão de custos disciplinados em tabela oficial estatal. O proprietário do veículo rebocado não vai ser cobrado pela diária de permanência no depósito público de veículos, nem da tarifa pelo uso do reboque, se provar que estava presente a autuação pela infração e não lhe foi permitido cumprir a remoção, deixando claro que a dispensa do pagamento de diárias e tarifas pelo uso do reboque não dispensam o pagamento de multas administrativas e os tributos da infração. A lei passa a valer a partir do dia 26 de maio, 60 dias após a publicação do Diário Oficial. Entramos em contato com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, mas o órgão informou que não vai se pronunciar sobre o caso. Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. Economia. Olha, atenção, notícia bastante importante, hein, Karine Leão? A partir de amanhã, sexta-feira, os trabalhadores poderão saber se estão contemplados e vão receber a nova rodada de auxílio emergencial tão esperada, Karine Leão. A previsão inicial do governo era que a consulta poderia ser feita a partir desta quinta-feira, dia 1º, mas a liberação para saber quem terá direito ao benefício foi adiada para amanhã, sexta. Isso porque o sistema online para as consultas ainda está sendo finalizado e que a partir desta sexta-feira a consulta vai estar disponível sim pela página do Ministério e também pelo site da Dataprev e pela a consulta, né? Também pode ser feita pela página consulta.auxilio.cidadania.gov.br/consulta. Olha, e é preciso informar o CPF, hein? Atenção, informar o CPF, nome completo e nome da mãe, também a data de nascimento. A consulta também pode ser feita pelos canais da Caixa, pelo auxilio.caixa.gov.br, auxilio.caixa.gov.br ou ainda pelo telefone 111. Boa sorte para você, querido ouvinte. Mix. Colégio São Gabriel, administrado pela Secretaria de Educação, de Estado da Educação, que é a SEDUC, suspendeu todas as atividades presenciais depois de 27 servidores testarem aí positivo, para a Covid-19. A escola fica em São Gabriel da Cachoeira, cidade a 852 quilômetros da capital, e realizou testagem para os 30 funcionários da unidade. Eles continuavam indo ao local para acessar a internet, imprimir os trabalhos dos alunos e levar nas casas dos estudantes. Um comunicado foi assinado pela gestora da escola, Lidiane Pereira Viana, informando que as aulas continuariam apenas de forma remota. 18 horas. Agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e também no Brasil com Karine Leão.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário Covid-19, informa o diagnóstico de 1.165 novos casos da doença aqui no estado, totalizando 350.288 os números de casos de Covid-19 em todo o estado do Amazonas. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 16 mortes por Covid-19, elevando para 12.031 o total de mortes no estado. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país tem hoje 12.700.000 casos confirmados diagnosticados de Covid-19, com 322.000 mortes. O país também soma 11.200.000 casos de pessoas que recuperadas da Covid-19. Agora 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governador Wilson Lima, como se diz no mercado financeiro, deu sinais trocados para a população ontem sobre a pandemia. Primeiro, ele foi taxativo sobre que teremos a terceira onda de Covid-19. Depois, ampliou as medidas que flexibilizam atividades econômicas e a mobilidade das pessoas em todo o estado. No discurso, repete o que os cientistas já haviam previstos: a possibilidade da terceira onda. Na prática, toma medidas que ampliam essas possibilidades. A ocorrência de uma terceira onda, com base nos atuais números de casos, ainda altíssimos, pode ser ainda mais mortal. Entre o discurso e a prática do governador, o melhor é que cada um, todos nós, tenhamos aí todas as medidas de segurança por precaução devem ser tomadas. Ou teremos aí mais uma catástrofe sanitária em nosso estado. 18 horas. Carimilhão, a saideira. Temos sim. Importante. Entrou em vigor hoje, quinta-feira, a lei que criminaliza a perseguição, também conhecida pelo termo de inglês de stalking. O texto é de autoria da senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, que defendeu as mudanças aprovadas na Câmara, que estabeleceram penas mais duras do que a versão original. Agora é crime perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando a esfera e a liberdade ou a privacidade desta pessoa. A pena é de 6 meses a 2 anos de prisão e multa. A lei também prevê agravantes. 7 em ponto. Boa noite, Karime. Uma boa noite, obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã é sexta-feira, hein? Estaremos de volta com você com as principais notícias do dia a partir das 6 da tarde aqui no melhor Mix do Brasil. Uma boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.